Nessa segunda sessão nós vamos analisar então a relação entre direito e moral, né? Vamos descobrir o que é cada uma dessas áreas e como elas estão interligadas. Sabendo que em comum entre elas existe o fato de serem áreas da ética, né? Portanto, quando eu penso em moral, eu estou pensando em comportamentos, em condutas, em padrões de comportamento éticos. Assim como eu penso no direito, eu penso também em normas, em regras, em padrões de comportamentos éticos, tá? De onde vem a palavra moral? A moral vem de mores, que significa exatamente costumes, práticas, comportamentos, tá? Porque afinal de contas, o que é um costume? É um comportamento que se mantém como um padrão inalterado ao longo do tempo e que vai se firmando entre as pessoas de uma determinada comunidade como uma referência, né? Como algo que é observado espontaneamente por todos, tá? Porque é considerado valioso, porque foi percebido como algo importante para a manutenção daquela vida em sociedade, tá? Portanto, a gente pode falar em moral individual e em moral social. Quando um comportamento individual se repete, ele se torna um hábito. Depois que ele se torna um hábito e o homem toma consciência dele e percebe que ele é importante para a solução de determinados obstáculos, para que o homem alcance o bem que ele procura para ele mesmo, o seu bem-estar, a sua saúde, a sua consciência tranquila, né? A relação do homem consigo mesmo, então esse hábito se torna um padrão moral para esse homem, porque ele sabe que o bem que ele quer alcançar é atingido a partir daquele comportamento valioso, ok? Quando esse padrão de comportamento deixa de ser individual e passa a ser social, porque ele sendo visto por outras pessoas passa a ser copiado, né? A sociedade vai dando então homogeneidade àquele tipo de comportamento, porque percebe a sua utilidade, porque percebe o quanto ele é otimizador do esforço, do tempo do grupo, então ele passa a ser um padrão social. E aí nós falamos de moral social, que passa a ser exigida pelos próprios sujeitos, porque eles entendem que aquilo é importante para a manutenção das relações sociais de qualidade, né? Porque promove o bem coletivo. Agora não é mais o bem-estar individual, mas o bem coletivo, o bem-estar da sociedade, do grupo, né? Então, as pessoas passam a exigir, quem não se comporta dessa forma passa a ser criticado, as pessoas podem ser, inclusive, excluídas do grupo social. Então, nós dizemos que, na moral, os padrões de comportamento são colocados com uma característica que é a autonomia, ou seja, os próprios sujeitos, né, a partir daquilo que é valioso para eles, estabelecem esses padrões de comportamento, né? Aquilo que eu, Cecília, entendo como valioso, como precioso para o meu bem-estar, para a minha qualidade de vida, para o meu bem, para a minha saúde, eu então estabeleço para mim, eu espontaneamente faço isso. Então isso é autonomia. Ao mesmo tempo, isso tudo é resultado dos meus valores pessoais. É com base nos meus valores que eu digo se um comportamento é bom ou ruim, se aquilo me faz bem ou não, se isso me permite alcançar os meus objetivos ou não. Então, nós estamos falando de interioridade. A norma surge de dentro para fora, daquilo que eu considero valioso para os meus padrões de comportamento, né? Vem do que eu considero valioso e se manifesta nos meus padrões de comportamento. Então, isso é interioridade. A ideia de interioridade também remete à minha consciência. Como assim? Quando esse padrão de comportamento que eu estabeleci para mim mesma é rompido porque eu entrei em contrariedade ou porque algum fator externo me pressionou e me fez romper aquilo que eu considero valioso, aquela norma, é a minha consciência que será o meu tribunal de acusação. É a minha consciência, é a ela que eu terei que prestar contas. E aí
surgem como consequências a minha culpa, o meu arrependimento, o meu mal-estar, né? Sou eu mesma que me cobro e sou eu mesma que me puno, através do arrependimento, através da culpa, né? Então, assim como é um padrão de comportamento que surge espontaneamente a partir de mim, a partir daquilo que eu acredito como bom ou ruim, né? Também é a partir desses mesmos valores que o meu comportamento inadequado, incoerente ou contraditório será julgado e a sanção interior, que é uma sanção não institucionalizada, porque ela não é imposta pelo Estado, ela não é imposta por força, e essa sanção é interior, não institucionalizada, e também não existe coerção, não existe uma força externa que possa impor essa sanção a mim. Se eu for uma pessoa fria, se eu for um psicopata, o meu comportamento não vai gerar em mim nenhum tipo de arrependimento, nenhum tipo de constrangimento, né? Por isso algumas pessoas se comportam de forma inadequada e assim mesmo não apresentam nenhum tipo de reação, nenhum tipo de arrependimento e agem com frieza, ok? Isso é a moral. Vamos já conversar sobre a distinção entre moral e direito.